fiéis, ceifando para o Rei dos Reis, os frutos prontos para colher. Quem derredor se estão a ver, assim é o nosso Salvador. Rendemos peito de louvor ao nosso Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo ainda há, breve o prazo acabará. Breve, breve acabará. Nós trabalhamos por Jesus, que para os campos nos conduz. E se os obreiros poucos são ociosos, não fiquemos não, ainda há campos pra ceifar, que muitos frutos devem dar. Não ouves Cristo perguntar: quem quer por mim ir trabalhar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo ainda há, breve o prazo acabará. Breve, breve acabará. As horas vão passando já, o dia em breve findará. Conosco toma o teu lugar e por Jesus vem trabalhar, porque ocioso ainda estás, se a noite logo enfrentarás. Tu queres fruto ao céu levar, ou folha só apresentar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo ainda há, breve o prazo acabará. Breve, breve acabará. Bom dia a todos. Que Deus seja louvado, porque esta manhã você mais uma vez acordou para estar aqui nesta igreja virtual, aonde juntos, mais uma vez, estamos aqui para ouvir a voz do nosso bom pastor. É com esse sentimento que nós vamos agora dar início a esse culto de adoração, aonde nós vamos então orarmos. Bom dia, Ingrid. Bom dia. Bom dia. Ingrid, então nós vamos dar início com 2 orações. Eu faço aqui a primeira e você vai fazer então a segunda, para Ok. darmos início então à mensagem. Ok. Oremos então. Grandioso Deus, louvado seja teu santo nome. Somente Jesus é digno de ser adorado. Por isso, Senhor, estamos aqui mais uma vez nesta manhã, porque nós queremos ouvir a tua voz,
para que nós possamos desenvolver a tua mente e teu caráter em nós. Ó Pai querido, sabemos que o Senhor hoje preparou uma mensagem muito importante que vai nos ajudar a trilhar essa caminhada rumo a Canaã celestial. Por isso, ó Senhor, o que o Senhor disser aqui hoje através da boca da tua mensageira, que isso possa penetrar como uma espada de dois gumes no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos tomar decisões, Senhor, junto a Ti, não para este mundo, mas para toda a eternidade. Abençoe a Tua mensageira, que agora vai abrir a Tua palavra. Abençoe, Senhor, as pessoas que já chegaram aqui, que elas possam ser batizadas com Teu Santo Espírito e assim vir o entendimento. Que o Senhor possa ser com todas as pessoas que ainda não chegaram, com as pessoas que vão ouvir através do YouTube. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja aqui presente no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Continuando na tua luz, meu Senhor. Agradeço por ter me acordado bem cedinho para estar em contato contigo. Meu Pai amado, abençoe este momento, que seja apenas a tua voz que venha. Não permita o meu eu, não permita. Que o Senhor abençoe a todos, abra os ouvidos de todos, para que sejam compreendidas todas as coisas ditas aqui, e que o Senhor faça um bom proveito na transformação, na vida dessas pessoas. Meu Senhor, muda o paladar de todo mundo, muda o paladar para que todos possamos nós nos prevenir, estar mais perto de Ti, ouvir melhor a Tua voz. Meu Senhor, que a Tua bênção seja sobre todos nós, em nome e por amor a Jesus. Amém. Ingrid, aqui nós dissemos sempre, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vinda mais uma vez, Ingrid. Bem, bom dia. Eu não preparei assim uma matéria específica, né? Mas eu creio que o Espírito Santo vai conduzir toda essa reunião. Nós sabemos, né? Nós já temos já ouvimos, né? Tantas coisas sobre Ellen White falando sobre a alimentação, a necessidade da mudança. A gente tem que levar em consideração o local onde ela vivia. Quando ela diz 2 horas antes 2 horas antes do pôr do sol, a gente entende que onde ela vivia, o pôr do sol era às 10 horas da noite. Então, ela acho que se alimentava lá pelas 8 da noite, né? Mais ou menos. E aí, logo após o escurecimento, como não havia luz naquele local, na época, né, era tudo lampião, uma lanterninha, né, um lampiãozinho pequeno. Então, todos se recolhiam, não ficavam acordados. Ellen White era acordada pelo Espírito Santo para escrever, né? Então, nesse momento, ela usava um lampião para escrever. Mas nós sabemos que precisamos mudar os nossos hábitos alimentares. O inimigo, com o passar do tempo, né, foi introduzindo cada vez mais coisas gostosas, né, bem gostosinhas, mas muito nocivas para o nosso organismo. Então, nós temos que nos desprender dessas coisas gostosinhas, né? É difícil? Depende da pessoa. Eu, quando fiz a minha mudança, eu fiz por motivo de saúde. Eu quase
quase fui dessa para outra, né? E devido ao café, pasmem, foi o café. Eu tomava muito café, eu servia café para os meus pacientes e acabava sempre acompanhando numa xícara, né? Só que no fim do dia, a soma dessas xícaras dava sempre aí 1 litro e pouco, quase 2 às vezes, né? Então, ficou complicada a minha saúde. E foi difícil de identificar. Eu, como profissional na área, eu não consegui me identificar o problema. Porque logo após comer um peixe, eu comprei fresquinho na praia, né? E assei ele todinho e comi praticamente o peixe todo, né? Mas 3 dias depois, começou assim uns sintomas estranhos, né? E eu pensei que fosse por causa do peixe. Falei, nossa, o peixe devia ter algum metal, alguma coisa. Eu comi o peixe com tanto gosto, né? Mas, quando eu estive aqui em Taubaté, muitos médicos fizeram grandes pesquisas, né? Fazendo autópsia, minto, fazendo biópsia, né? De pedacinho do fígado para ver, porque o nosso fígado ele é o nosso arquivo, né? Ele guarda tudo, todas as informações, por muito tempo. Fica muito tempo. Algumas se dissipam, outras vão ficando para o resto da vida. E eles não encontraram metais, não encontraram nada de muito assim específico, né? Até que um dia um deles, quando fez uma análise um pouco mais minuciosa, ele conseguiu encontrar a deficiência, né? Ele encontrou restinhos da borra do café, apesar da gente coar, né? Parece que não, né? Mas fica dentro de nós. E ele encontrou. E o café é uma das coisas que afeta muito os nossos nervos, porque ele dá aqueles picos, né, ativos, né? Tira o sono, é muito bom, claro que é bom, mas todo momento em que se toma um pouco de café, sempre esse pico sobe e depois ele dá aquele revertério, né? Ele acalma os nervos, mas acalma de uma forma doentia, né? Então, é complicado o dia todo esse sentimento, né? É um aditivo que estimula e, de repente, ele reverte. E, constantemente fazendo isso, o nervo ele não resiste. O nosso cerebelo, a base aqui, né, o cerebelo, ele tem toda a ramificação nervosa para os membros, né, dos braços, das pernas, o movimento das costas, né, passa pela coluna. E uma dessas ramificações, uma só, ficou sem a capinha que protege o nervo. Essa capinha, ela deixa o nervo protegido de frio, de sensação de calor, né? Ela fica bem aquecidinha lá, né? E esse nervo, ele perdeu, essa ramificação perdeu essa capinha. Então, a gente perde a sensibilidade, né? A sensibilidade superficial da pele. Fica aquela sensação de que está anestesiado, constantemente. E, antigamente, da cintura para baixo também era assim. Mas, quando eu mudei a minha alimentação totalmente, eu fui radical. Por isso que eu falo que depende da pessoa, né? A mudança. Eu fui radical comigo mesmo, porque se eu não fosse, a morte seria, né? E contra ela não tem como.
Então, eu fui radicalizada, comigo mesma. Troquei tudo. Nos primeiros dias, fiquei perdida, ou fiquei mesmo. Falei, nossa, o que que eu vou comer? Né? A princípio, eu comia só cenoura. Era a única coisa que eu conhecia, a cenoura, a beterraba, né? Depois eu fui aprendendo que comer jiló, né? Cortando em fatias finas, temperando com limão e um pouco de sal, ele verte um líquido, né? Você tira aquele líquido, espreme na mão. A gente usa muito a mão, viu? Quando faz alimentos crus. Como cozinhar com a mão. Cruzinhar, eu falo, né? E aí eu fui descobrindo, né, que jiló, que quiabo são deliciosos crus. E aí eu fui aumentando, fui crescendo, né? Aí entrei num grupo de saúde, na época era o Paulo Ribeiro, quem administrava esse grupo, né? E aí eu fui entendendo outras coisas, fui vendo outras coisas, fui estudando, e nessa mesma época caiu no meu colo uma oportunidade de estudo. Uma amiga minha, ela entrou num grupo dos Estados Unidos, né, de Loma Linda, ela fez uma inscrição para fazer esse curso, mas ela não podia fazer. Ela teve alguns problemas aí, não podia fazer, então ela ofereceu o curso para mim. Eu aceitei, né? Ainda meio assustada, com medo, né? Falei, poxa, mas Estados Unidos, eu não sou boa em inglês, não. Muita coisa já esqueci. Mas não teve problema, porque havia um tradutor, um intermediário, né? Então, nós fizemos esse curso, foi uma bênção esse curso. Nunca pensei que tudo que eu comia tinha valor químico, tinha uma influência gigantesca, conforme a mistura. Nunca sabia disso. E fui aprendendo algumas coisas, e é claro, foram 2 anos de curso, e é claro, no final do curso, eles ofereceram mais 3 anos, que era para ficar no nível universitário. Mas as prestações das aulas eram o salário íntegro que eu recebia, né? Não teria como sobreviver, né? E eu ainda tinha minha mãe aqui também para cuidar, e não seria possível eu fazer o curso. Então, com muita dor no coração, eu neguei, pedi que não me colocassem, né, em aulas, porque eu não poderia pagar. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu sei que foi passando o tempo e eu fui administrando esse conhecimento com as pessoas, né? Fui fazendo experiências comigo, tentando descobrir. Quando minha mãe veio para minha mão, ela veio muito debilitada. Claro que eu aproveitei, né? Uma cobaia viva, e eu administrei muita mudança alimentar no cardápio dela, o estilo alimentar, os horários, né? Eu fui adaptando tudo. Como ela não tem os dentes, eu tinha que fazer tudo triturado no liquidificador, muito bem coadinho, né? Claro, porque fica difícil, né, para a pessoa engolir, às vezes, alguma coisa que fica com resíduos, né? E eu fui notando que ela foi melhorando, foi ficando cada vez melhor. Ela sentia fome, ela reclamava de fome, porque ela estava acostumada a comer assim, mais constantemente, né? Mas essa é uma das regras que a gente precisa mudar, porque o estômago ele tem o seu momento de descanso, né? O nosso organismo todo tem os seus momentos de descanso. Mesmo quando a gente dorme, alguns eles diminuem muito o seu potencial energético, né? Funcional. E
Então, todos os órgãos têm o seu horário de descanso. E tem o seu horário de fabricar a nossa defesa, né? As células de defesa, né? E esse horário é das 9h30 às 2h. Por isso é importante a gente dormir cedo. Porque quando a gente dorme cedo, a gente se entrega ao Senhor. E essa entrega, Deus ele vai trabalhando essa defesa. Aproveita e vai tratando e sanando alguns problemas que, porventura, estejam no nosso organismo, né? Alguma doença, mesmo que a gente esteja já orando por esse problema, né? Então, ele já vai trabalhando nesse sentido. Mas as pessoas não conseguem deitar cedo, muitas vão deitar muito tarde, né? E o que acontece com essa fabricação? Ela fica debilitada, porque o nosso organismo, para fabricar essas células, ele precisa do teu repouso para automaticamente começar a produzir as células. Se você fica acordado, você fica predisposto a emoções, a sensações, então você não tem controle nisso. E atrapalha a produção das células novas. A pessoa vai morrer se caso não fabricar nenhuma célula nova? Não, morrer não morre, entre aspas, né? Porque as células antigas, elas têm um tempo de vida, e elas vão se desgastando e morrendo, né? Muitos, milhões delas morrem todo dia. E se não há uma reposição, a nossa defesa, a imunidade, ela cai assustadoramente. E aí você fica predisposto a qualquer coisa que aconteça. Gripe é o primeiro sinal. Quando começa a pegar gripes muito seguidas, é porque a tua imunidade está debilitada. Ou o sono é insuficiente, ou a alimentação está inadequada. Então, a gente já precisa fazer um acerto nesse sentido, né? E o sono, trazendo essas células jovens, é fácil você identificar quando você tem bastante células novas no teu organismo de defesa. Quando você acorda varada de fome. Esse é um dos indícios, né? De que as células estão aí. Elas querem minerais, né? Elas já nascem com fome, né? Então, a primeira alimentação nossa, primeiro é a água, né? Uma água um pH muito bom, o mais possível, né? E, em segundo lugar, é o suco verde. Então, a gente pode fazer de 5 a 7 espécies de folhas diferentes, sempre lembrando de colocar um pouquinho de uma raspinha, né? De gengibre, porque o gengibre tem uma constituição química quente e a folha tem uma constituição química gelada. Parece que não, né? Interessante, a gente come um prato de salada, apesar de que a gente sente gelado o nosso estômago quando come só o alface, né? Um pratão de salada, de folha. Mas é gelado. E o estômago, baço e o pâncreas não suportam gelado. Eles preferem de morno para um pouquinho mais quente, porque são eles que mantêm com o sangue a temperatura do nosso organismo. A temperatura interna sempre é assim, uma base de 36, 36,5, mais ou menos, né? E aí ele não gosta. E como no nosso plexo solar, ao redor do umbigo, fica todo o tronco de distribuição do sangue, que é a maior, né, a maior parte de distribuição que divide para os dois lados do corpo, é lá que vai acontecer
uma retenção. Esse sangue, ele dá uma trancada, por causa do frio, né? Dá aquela trancada. E essa trancada é prejudicial para o nosso organismo, porque cessa uma normalidade do fluxo sanguíneo. E esse fluxo sanguíneo, ele dando essa retida, forma varizes, forma vasinhos, ficam aquelas bolinhas vermelhinhas pelo corpo, tudo por causa da má circulação. Então, aí fica assim. E como nós agredimos diariamente o nosso organismo, então, diariamente, a gente tem problemas, né? Miomas, como que fala? Esqueci agora o nome da... Quando tem o ovário, cistos no ovário, né? Isso tudo vem da má circulação. Problemas cardíacos, tromboses, né? Aneurismas. Então, tudo isso vem da má circulação. Então, nós precisamos manter, né, essa circulação sempre bem aquecidinha, para que ela seja fluente, né? Siga. Muita gente, tem algumas pessoas, alguns tipos de pessoas, né, que não conseguem comer saladas. Elas dizem que não necessitam desse tipo de alimento. Na verdade, necessita, né? Porque essas células que nascem da defesa, elas já precisam desse alimento, né? Então, fazendo esse suco verde, você pode pôr meio limão dentro junto com as, né? Espreme meio limão junto com as folhas e sempre coloque alguma que seja assim de aromatizada, porque aí o suquinho fica mais gostoso, né? Todo mundo reclama porque o suco não é gostoso. Aí algumas pessoas ensinam a colocar a fruta. Eu confesso, eu tomei já muitas vezes, na ignorância, suco verde com maçã, para ficar mais gostosinho. Só que o gostosinho não é o que agrada o organismo. Está errado, né? Então, nós temos que usar as folhas aromáticas, né? Hortelã, erva cidreira, erva doce, melissa, né? Elas são aromáticas, então já melhora o sabor. Põe meio limão e uma raspinha do gengibre. Bate tudo junto, coa no voal, e depois eu ainda, às vezes, coloco 35 gotas de própolis dentro desse suco. Aí muda mais ainda, né? Fica bem melhor. Esse própolis vai ajudar muito, tanto na imunidade como nos rins. Ele é muito bom para os rins, né? E quando a gente toma esse suco verde, dessa forma, quem tiver bastante sensibilidade no que sente dentro do organismo, vai perceber uma tranquilidade, uma paz instantânea. Instantânea. Parece que todas as células novas recebem esse líquido e fazem assim aquele... Ah, que paz! Comida, né? Finalmente comendo. E você sente isso, você percebe isso. E quanto mais sensível a gente fica, mais presta atenção nos sentimentos que os órgãos, porque os órgãos falam conosco. Mas a gente tão atribulado com as coisas da vida, com as necessidades, com o nosso verdadeiro eu, né? Sempre acima de tudo, então nós não conseguimos ouvir essa voz interna. Os nossos órgãos sempre avisam quanto a algum problema. E nós precisamos voltar para esse padrão de ouvir a voz dos nossos órgãos, né? E o suco verde é um bom condutor, viu?
Daí uns 10, 15 minutos, mais ou menos, depois desse suco verde, aí que você vai comer alguma coisa. Aí depende, cada pessoa gosta de uma forma, né? Tem gente que gosta de comer alguma coisa quentinha logo cedo, né? Então, depende. Pode fazer um chá, acompanhar com alguma torrada, quem é vegetariano, né? Alguma torradinha, sem glúten, com geleia natural, sem açúcar. Dá para fazer, tem como fazer. A gente se liberta de tudo isso que o mundo ofereceu para nós. É possível a gente modificar toda essa história, né? Não é difícil, é complicado porque as vontades começam a vir, mas é complicado, depende da pessoa, né? É um treinamento para o autocontrole. Quando vem a vontade, vamos dizer que nem eu, né? Que eu gostava de tomar muito café, né? Gosto do cheiro do café até hoje, gosto. Eu respiro fundo aquele cheiro, né? E falo, mas é muito bom, né? Pena que não foi bem Deus que fez esse café, né? Porque o café ele é resultado de cruzamento de espécies de plantas, né? Então, tudo que o homem faz tem a mão do inimigo. Então, não foi Deus que fez o café. Apesar de algumas pessoas falarem, foi Deus que fez o café, ele fez tudo sobre a terra. Não, não é tudo, não. Né? O ser humano, ele colocou a mão dele na maioria das coisas, em muitas coisas. Então, não vem de Deus. E, além de tudo, ainda o café. A anestesia, né? Uma glândula que nós temos bem no meio do nosso cérebro, que fica bem assim no lóbulo frontal, com as laterais das têmporas, né? Lá naquele pontinho onde tem. Ele é do tamanho de uma ervilha, essa glândula. E é a única glândula, é a pineal. É a única glândula que nós temos de comunicação com Deus. Então, Deus, ele ouve, independente dessa glândula, Deus ouve a sua voz, a sua oração, o seu pedido, o seu clamor, ele ouve. Mas você não ouve a voz dele, se essa glândula estiver embotada. Então, nós precisamos cuidar dessa glândula, né? Ellen White, ela tem uma indicação rica, né? De todos os... Aliás, não só ela, né? A Bíblia, principalmente, né? A Bíblia já contém que todas as bebidas, as coisas alimentos alvoroçadores são proibidos. Ellen White, ela simplesmente esmiuça isso, né? Mostrando com a experiência que ela teve também, né? Porque o Espírito Santo também foi encaminhando ela para as mudanças alimentares, né? E ela foi vendo. E por isso que ela falou também do café, que o café não é indicado. E as bebidas alvoroçadoras não são só as bebidas alcoólicas, né? Tem o xarope de guaraná, que é colocado dentro do açaí, isso é uma bebida alvoroçadora, é um ingrediente alvoroçador, que o guaraná é estimulante, né? E os refrigerantes, tem alguns chás cafeinados, sim, chá verde, tem gente que gosta de tomar o banchá para emagrecer, né? É só fazer a dieta crua que emagrece automaticamente. E então, o banchá, chá verde, chá branco, chá preto, aquele tererê, que é muito conhecido no sul, se eu não me engano, né? No sul do país. Chimarrão também é alvoroçador. E o chimarrão ainda tem um agravante, ele é alvoroçador, e como ele é necessário ser tomado muito, muito quente, porque esse é que é o intuito, né? Bem quente, ele pode provocar câncer, porque principalmente de boca, língua, laringe, né? De garganta, de traqueia, ele provoca muito câncer de estômago,
porque o estômago, ele não gosta de coisa quente demais, nem gelada e nem quente demais, tem que ser assim aquela temperatura amena, né? E às vezes tem gente que parece que tem tem essa coisa, né, de ser kamikaze, de ficar experimentando coisas que não são muito normais, né? E até competem. Ah, eu aguento tomar um gole bem fervente, mas não sabe o tamanho do mal que está fazendo dentro da sua máquina. Porque quando vai descendo esse líquido, já vai tirando toda a pele superficial, né? Arranca tudo. E ainda mais se for estimulante, aí parece que penetra mais depressa ainda no organismo, né? Nem precisa muito trabalho de células aí, né? E o nosso corpo é uma máquina incrível. Quando a gente começa a estudar, quando eu comecei a estudar toda essa mecânica celular, as células, elas são assim, uma ajuda a outra. Quando tem uma célula que é mais lenta, porque nós temos dentro do nosso organismo algumas que são lentas, tem outras que empurram aquelas para ser um pouco mais rápidas. Olha que incrível que é o nosso organismo. Assim como é fora, né, que a gente às vezes ajuda como irmãos, né? Nós ajudamos o nosso semelhante porque ele tem alguma dificuldade, então nós pegamos na mão dessa pessoa e vamos ajudando, né? Assim é dentro do nosso corpo também. Tem aquelas células que são nervosinhas? Tem. Elas são apressadas, tudo tem que ser corrido, né? E isso, às vezes, até se manifesta em nós. Quando a gente tem muitas coisas para fazer durante o dia, e aí a gente começa a acelerar o processo, ao invés de deixar cada coisa ir acontecendo dentro do seu necessário, a gente tenta acelerar, né? Aquela mãozinha que a gente quer dar para Deus. Mas Deus não precisa da nossa mãozinha, não, né? As coisas são automáticas, né? E ele ajuda. E as células dentro são obedientes e elas seguem esse padrão, né? Então, a gente precisa acompanhar esse padrão. Por isso que nós precisamos nos sensibilizar um pouco mais. A alimentação crua tem uma influência bem, bem vantajosa, né, sobre isso, porque estimula o trabalho das células dentro de nós. O nosso organismo, o estômago, ele gosta de trabalhar. Você comendo muito cozido todos os dias, deixa o mecanismo digestivo preguiçoso. Porque cozido, ele não precisa trabalhar muito, já está pronto. Praticamente, ele só mistura com seus ácidos e vai já mandando para o restante do organismo para as células poderem ir absorvendo os nutrientes, né? E então as células envelhecem mais rápido porque recebem um nutriente um pouco mais debilitado, né, de minerais, de vitaminas, porque tudo que cozinha acima de 40 graus, muita coisa é perdida. Então fica muito pouco. Aí a pessoa vai ficando mais debilitada, vai precisando repor com vitaminas, né, suplementação, aí começa a repor. Eu notei também outra coisa, nesse meu caminhar aí de mudança, eu notei que a minha B12, eu não preciso de suplementação. É só começar a mexer com a terra. Porque a B12, ela penetra até na unha, na pele, quando você põe a mão na terra. Então, você não precisa de suplementação. E a alimentação crua, quando a máquina trabalha, ela tem que trabalhar um pouco mais
forte em cima daquilo. Então, o estômago acaba fabricando os seus ácidos com um pouco mais de frequência. Então, para poder triturar tudo aquilo, porque as células, elas não vão mastigar nada, elas vão só absorver o líquido cheio dos seus minerais e vitaminas e etc, etc, né? Então, nós precisamos facilitar isso. E quanto mais a gente vai levando o tempo comendo cru, melhor vai ficando o nosso organismo, nossas células trabalham melhor, você não passa fome de jeito nenhum. Eu tenho uma paciente com câncer, ela tem um câncer no rosto, né? Na mandíbula, e ela já está praticamente há uns 2 anos, mais ou menos. Mas há 1 ano que ela está fiel no tratamento crudívoro. E está tendo resposta? Sim, está tendo resposta. Mas você sabe que ela está tão assim... O metabolismo dela está tão acostumado com essa sequência alimentar que ela faz, que ela não sente mais necessidade de comer cozido. Não tem mais, ela não consegue mais. A filha dela come, mas ela não sente desejo. Então, isso acaba com o tempo. Deus, ele muda tudo, muda o teu paladar, ele adequa a paladar, o teu corpo, o teu organismo, o teu metabolismo, ele adequa tudo. Ele vai deixando tudo perfeito para um bom funcionamento, né? E os milagres começam a acontecer. Alguns acontecem rápido, né? Alguns acontecem rápido, outros demoram um pouco mais, outros devido à emoção ainda bastante debilitada, né? Às vezes interfere, porque a emoção também interfere. E então não podemos desistir. Nós temos que continuar sempre fiéis, porque a obediência, não foi pela desobediência que o homem caiu? Deus ordenou a Adão, não coma daquela fruta. Eva sabia? Sabia. Sabia, ela estava por dentro de tudo. Por que ela caiu? Ela se deixou iludir, né? E o Adão ainda caiu, não porque Eva fez. Adão caiu por amor a ela, mais do que por Cristo, né? Por Deus. Né? Na época a gente conhece só como Deus. Hoje a gente sabe que é Cristo, né? E então por isso que nós sofremos toda essa sequência, né, dos pecados hoje em dia, né? E isso cresceu muito porque Satanás acabou tomando conta de tudo isso, né? Mas o que seria, né, de todos nós se Adão não tivesse caído? Se ele tivesse deixado Eva ser destruída, Deus daria outra para ele. Com certeza, daria outra. Como seria o mundo? Né? Eu acredito que não teria acontecido tudo que já aconteceu nesse planeta, nesses 6.000 anos. Né? Não teria guerra, não teria nada. A alimentação também seria sempre natural, sempre com frutas, com sementes, com alguns tipos de raízes vegetais, talvez, né? Talvez ficaria nesse ponto. Não sei. Talvez vamos ter um parâmetro, né, sobre isso lá no céu, quando estivermos lá, né? Mas o certo é que acabou Satanás tirando todo o poder de Adão da terra, e aí ele começou a mexer em tudo, né? Começou a estudar o ser humano, a mente, a emoção do ser humano. Ele é um craque. E nisso ele interfere quando a pessoa decide entrar e modificar toda a sua alimentação. Ele interfere. E como? Nós temos que ter muita força, segurar na mão de Deus
orar muito, conversar com Deus e pedir força, muita força. É possível. Não tem impossível para ninguém. Alguns têm uma dificuldade maior, porque a tendência metabólica está muito enraizada nas coisas do mundo, né? Então, é um pouco mais sofrido, mas não é impossível, né? A gente pega na mão, tem algumas pessoas que no grupo de saúde que eu sou administradora, que é o mesmo que o Paulo tinha montado, né? Eu agora sou administradora lá. Tem algumas pessoas que a gente pega na mão e vai levando, momento a momento, mas a pessoa cai. Ela não consegue, não consegue. Ah, irmã, desiste de mim. Não vou desistir. Não vou, porque Jesus não desiste de ninguém. Então, eu não vou desistir também. Então, nós temos que ser ajudadores um dos outros. Eu andei mandando algumas receitas, né? Inclusive dessa irmã Josana, né? Eu mandei no WhatsApp para ser enviado para vocês, para o grupo de vocês, né? Eu espero que vocês tenham visto alguma coisa e orem, porque eu desde que participei aí do grupo, no mês que o pastor Rogério ficou, eu estou orando por todos vocês nesse grupo. E eu espero que vocês consigam, né, fazer essa mudança. Não tem segredo, é mais essa guerra interior que é possível vencer, porque na mão de Jesus nós vencemos qualquer coisa, né? E agora, se tiver alguma pergunta sobre o assunto, estou aqui. Obrigada, irmã Ingrid. Nós vamos, então, agora fazermos 2 orações, vamos ter o nosso louvor, e após esse momento teremos as nossas considerações, né? Ok. Então, nós vamos fazer agora 2 orações. Eu gostaria de ver aqui uma mãozinha levantada. Quem gostaria de fazer a segunda? A irmã Ingrid vai fazer uma para encerrar. Alguém gostaria aqui de estar... Irmã Cida, obrigada. Nós vamos ter depois o louvor com a Suelen e a primeira oração, então, com a Ingrid, a segunda com a Cida e a oração cantada com a Suelen. Maravilhoso Senhor, tu que estás conosco todos os dias, ajuda esse grupo, ajuda as pessoas. Não desampare em nenhum momento, por favor, Senhor. Muda o paladar de todo mundo. Mostre que é possível. Mostre para que as pessoas não se sintam preteridas, né? Que o Senhor esteja a cada momento trazendo nas mãos a necessidade do que o corpo precisa, né? Às vezes pedimos para que o Senhor nos ajude e não temos nada, às vezes, para poder suprir as nossas necessidades alimentares, mas o Senhor coloca outra pessoa que traz aquilo que o nosso corpo precisa para aquele momento. Glória a Deus, meu Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. Ajude esse pessoal todo, traga alegria na transformação, traga consciência, lucidez, para que todos tenham a grata satisfação de estar contigo, meu Deus. É gratificante mesmo. Que o Senhor ajude a todos nós, não desampare, nos carregue pelos caminhos que são indicados todos para a tua presença. Dias difíceis estão por vir,
nós sabemos. Vai faltar comida? Sim, vai faltar. Mas ensine a todos nós, meu Deus, as plantas punks, para que ninguém passe fome, para que ninguém se desespere, acalme o coração, aquieta a alma, para que todos tenham uma transformação e uma mudança exemplar, e que possamos estar de pé no grande dia, cheios de saúde, cheios de luz, cheios de alegria de estar ao teu lado. Em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigada. Senhor, nosso Deus, como é bom, Pai querido, acordar, despertar e ir de encontro ao Senhor. Mas nessa manhã eu quero agradecer por o Senhor ter, Pai, apresentado para nós na pessoa da nossa irmã Ingrid. O Senhor sabe a alegria que eu estou sentindo. E o mais interessante, Pai, como a tua filha mesmo disse, que as células, as mais apressadinhas, umas empurram as outras, ajudam as outras. E nessa manhã, o que eu senti nesse momento, Pai, é que a nossa irmã Ingrid se tornou uma dessas células usada pelo Senhor para me dar esse empurrãozinho que eu necessito. O Senhor sabe o quanto eu tenho lutado nesses 2 meses para cá, para mudar o meu hábito alimentar, porque não está sendo fácil. Mas hoje, mais uma manhã, o Senhor demonstrou para nós o amor que o Senhor tem por nós. O Senhor enviou essa maravilha, Senhor, para nós nessa manhã. Ó Deus, abençoe a tua filha. Como que o Senhor cuida de nós? Eu não sei há quanto tempo ela foi nesse encontro ali nos Estados Unidos. Mas se o Senhor permitiu que ela estivesse lá, é porque o Senhor já estava vendo o futuro, que hoje eu estaria aqui necessitando de ouvir tudo que eu ouvi. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, irmã Ingrid, porque com certeza foi o Deus que enviou a senhora hoje para estar falando conosco. Eu sei que tem mais pessoas, né, na sala que necessitava de ouvir o que eu ouvi, mas eu tenho certeza que com esse empurrãozinho que eu recebi hoje, e com as orações, e com a força de vontade, essa luta, porque não é fácil, como a senhora mesmo disse, não é fácil, mas eu confiando no Senhor, eu hei de vencer. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa maravilha. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor traga de volta todos aqueles que afastaram, Senhor, da sala. Que o Senhor dê força, dê ânimo. Tira, Senhor, tudo aquilo que impeça as pessoas de estarem conosco. Que o Senhor continue abençoando a irmã Ingrid, a família. Eu não a conheço, mas eu tenho certeza que Deus sabe onde ela está, o endereço, a casa, a rua. Que o Senhor vai de encontro nesse momento à vida dela. Esteja conosco, nos abençoe. É o que eu agradeço e peço, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dai-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, ó Pai, o coração,
quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti, enche-me o ser com teu amor. Toma-me, enfim, nos braços teus, ó meu Senhor. Amém. 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 Obrigada, Sueli, por esse lindo louvor. E agora nós vamos, então, dar continuidade neste momento, aonde você poderá levantar a sua mãozinha aqui agora. Se você tiver alguma pergunta que você possa, então, agora utilizar esse momento, ou se o Espírito Santo impressionou o seu coração, que você também se sinta à vontade e venha fazer, então, aqui as suas perguntas. Enquanto as pessoas aqui estão aqui pensando, né, o que vão perguntar, o que vão falar, nós temos que lembrar, gente, que dentro em breve passaremos por momentos muito difíceis, como a Ingrid disse, né? Dentro Verdade. em breve vai faltar alimento. Nós já estamos vendo a sociedade caminhando para isso, né? Nós estamos vendo ali na Europa, a Rússia ali já desenhando um cenário, né, para uma guerra. Polônia já foi atacada, né? Então, nós estamos vendo um cenário de temor ali na Europa. No Brasil também não é diferente, né? Nós já estamos vendo um poder comunista entrando no nosso país, e a Bíblia nos revela que vai haver fome. Então, nós precisamos, mais do que nunca, né, Ingrid, voltar para o cru, porque dentro em breve não haverá farmácia para você comprar remédio e muito menos supermercado. Ingrid, eu até gostaria de te pedir para você falar um pouquinho das folhas punks, né? Há pouco tempo que eu ouvi esse termo, eu não conhecia o que era folhas punks, quais são as folhas punks e como a gente reconhece se tem alguma característica nessas folhas e como a gente consome essas folhas punks. As folhas punks, elas são folhas que não são plantadas, não são convencionais, né? Elas nascem do nada, né? Geralmente aquele caruru nasce até em beirada de calçada, né? Acho que deve ser sementes assim que vêm pelo passarinho, né? O passarinho é que traz essas sementes. Deve flutuar, algumas voam, né? E plantas punks, nós temos várias, mas existem sites aí que mostram várias. Olha que não é pouco não, viu, gente? É muito. A Ora Pronobis é uma planta punk, a Ora Pronobis. Tem a sálvia, também é outra. Tem gente que costuma fazer chá, pode ser usado no suco verde também. É possível comer, né? E tem a flor a flor da Ora Pronobis, ela pode ser comida também, viu? Então, temos várias plantinhas, deixa eu ver, o que mais que é de planta? Caruru, picão preto, que eu não guardo os nomes, aí no meu quintal tem algumas. Outra folha que é possível comer, aquelas folhas de abóbora, quem tem abóbora plantado pode pegar, né? As mais tenrinhas pode pegar, aquilo é uma punk também, apesar da gente plantar ela, né? É uma punk também. A mostarda? Mostarda, sim, mostarda. Serralha também,
não sei se depende da região, às vezes o nome modifica, né, de uma região para outra. Mas a serralha ela é assim, uma folha comprida, toda serradinha, por isso que ela chama serralha, né? É gostosa, viu? Bem gostosinha. E dá para comer cru, fora as frutas, né, e sementes, mas as plantas punks têm sites com bastante coisa, bastante informação. Oi, irmã, a senhora conhece Gondó? Não, Ah, tá. dente de leão também é. Como é que é? Melão São Caetano. São coisas que a gente, às vezes... A moringa ela é tóxica, viu? Não é muito aconselhado, não. A moringa precisa muito cuidado porque ela é tóxica. Eu já não uso nada que seja tóxico. Tem também aquele chá de eucalipto, de folha de eucalipto, também é tóxico. Então, essas coisas tóxicas eu nem aconselho para ninguém. Não aconselho. Porque a pessoa, às vezes, naquele afã de querer sarar, de querer curar o seu problema, pode exagerar nesse tipo de medicamento. E aí, às vezes, pode ter uns problemas graves, né? Reações graves, hemorragias, né? Então, é complicado. Por isso que eu não recomendo para ninguém. O aranto também, né, irmão? Aranto a mais faz aí muito mal, né? É tóxico. O aranto também. Leitinho, né? Ele é tóxico. O pé de mamão também tem leitinho, né? O pé de mamão, a folha do mamão, tem gente que usa para fazer alguns chás, mas também tem que saber usar. É uma colher quando a folha está seca, que a pessoa esmiuça a folha, tem que usar aquela colher de sobremesa, rasa, de folha para tomar um chá, porque ela também é tóxica, né? Apesar do mamão não ser tóxico, né? Ele tem o leitinho, mas é proteção. Esse leite ele se transforma em proteção do mamão. Oi, irmã, e a folha de mamão macho, ela é antialérgica? Flor? A se usar nessas medidas que eu te falei, sim, e tomar uma vez só no dia, né? O chá. Não pode exagerar, não, porque a folha é tóxica. Oi, irmã, outra coisa, né? O chá de folha de feijão andu é antialérgico, né, irmã? Tem um antialérgico melhor. Como é que é? Urucum, folha de urucum. É um antialérgico melhor. E não é tóxico. Não sei se vocês conhecem, né? O urucum é aquela... dá para fazer tempero, né? A sementinha dele. Mas a folha dele dá para fazer o tratamento antialérgico. Muito bom. E a pessoa também tem que descobrir, né? Quais são os produtos, as coisas que causam essa alergia, né? Porque isso é uma reação adversa, né? Das células, alguma coisa que não foi bem para elas. Então, elas jogam isso para a pele, né? Já vai direto para o fígado e joga para a pele. E aí a reação às vezes, de coceira, forma bolinhas, né? Bolinhas com líquido dentro, e coça muito. E a renite é uma reação alérgica, mas a renite, tudo que termina em ite, vem do leite, vem do queijo, seus derivados, né? O leite e todos os seus derivados. Então, a pessoa tem que ir tirando. Sinto muito se tiver algum mineiro aí no meio, queijinho, jamais. Todos os ites vêm do leite e seus derivados. Tem que tomar muito cuidado. Então, Obrigado, Ingrid. Nós agora vamos dar oportunidade aqui para a nossa irmã Cida, né, que levantou a mão. Irmã Cida, abre o seu microfone e seja bem-vinda.
Eu agradeço, né? Como eu agradeci na oração. Ô, irmã Ingrid, é igual quando a senhora falou que tem pessoa, no caso do estômago, né? Ele não gosta nem de coisa muito quente, nem muito gelada. Igual eu não consigo comer salada de, por exemplo, alface, essa salada crua, porque todas as vezes que eu como, eu sinto enjoo, não fica no meu estômago. Isso é normal ou é porque é essa questão de ser gelado? Porque, na realidade, quando, por exemplo, se faz uma salada, né, eu tiro bem antes para não ficar muito gelada. É normal isso ou é uma questão de costume? Porque para mim comer o alface, eu tenho que colocar o feijão quente em cima, porque não desce. Couve, nem pensar. Tudo que é cru, meu Deus, eu preciso de oração. Porque tudo que é cru eu não aguento, meu estômago não aceita. Isso é normal ou é questão de costume? É questão de costume, mas a salada física, quando a gente faz assim um prato de salada, rala por cima um pouquinho de gengibre. Rala assim, Ah, uma coisa não, é uhum, só uma raladinha assim, só para ele, para a constituição química dele reagir contra o frio da folha. ah, Você passa mal assim porque é a rejeição, né, do estômago, ele rejeita, o estômago já está. básico, eles rejeitam. E então, para não rejeitar, põe um pouco de gengibre, Gengibre. tá? Ah, E coma porções pequenas, para ir ah, acostumando o teu organismo. E dá uns 10 a 15 minutos para depois comer o arroz, o feijão, entendeu? uhum. Ah, tá bom, tá ok. E Dá essa- aquela outra questão. E aquela outra questão que a senhora falou da célula, que uma empurra a outra, que tem uma que é mais nervosinha, eu não sei, então eu tenho um punhado nervoso, porque eu não consigo, eu preciso, meu Deus, e isso me faz assim, eu sofrer, porque, gente, eu queria ser mais tranquila. O que que me impulsiona assim de se eu peço um suco, se a pessoa não fazer, não é questão na hora, porque se você me pedir um suco, eu vou procurar fazer o mais rápido, né? Mais gostoso, mas eu não tenho aquela paciência de esperar. Eu falei assim, então essa é a célula que não tem paciência de esperar? Tem, né? Influencia, né? O externo, ele É. mostra o que está acontecendo internamente, né? Uhum. Então, um pouquinho mas é autocontrole, né? Nós temos que Autocontrole. autocontrole, tem que aprender a falar isso, né? Respira fundo, faz uma oração, leia uma Uhum. Bíblia, né? Se ligue, Uhum. conversa com ele, pede para ele, olha, eu estou meio agitada aqui, Senhor, não tem razão para isso, me ajuda aqui. Uhum. Nós temos que depender de Deus, depender muito, obedecer e depender. Dependendo. São regras fundamentais, sem elas não tem como a gente conseguir alguma coisa. Tá É bom. obedecer. Ah, ok. Muito obrigada, viu? Esse Com pratinho aqui, esse pratinho. certeza. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã Cida, pela participação. Bom, a irmã Nícia está perguntando aqui no chat o porquê, né, de coar o suco no voal, né, e não numa peneira, né? Sim, no o voal ele protege mais, né? Ele não deixa passar nada. E na peneira sempre passa alguma fibra. E se a gente usa alguma folha, vamos dizer que nem uma das folhas que a gente geralmente usa no suco verde, é folha de manga, né? Folha de manga. Ela não é solúvel muito do organismo. Então, não pode passar nada. Então, ela fala para ela colocar. Ela deve estar ouvindo. Coloque gás no fundo da peneira, faça assim uma cobertura com gás e depois coa seu suco. Aí não vai passar nada.
O voal não é caro, não, viu? Ele é baratinho. Dá para comprar 1 metro, dá para fazer, eu acho que dá para fazer uns 10 coador, viu? É a panela furada, né, gente? É só pegar um quadradinho de voal, você pega ali uma tesoura, né, e faz os furinhos e passa um elástico e puxa, né? Eu Esse faço, elástico. eu faço assim, porque o voal ele é um tecido que ele desfia com muita facilidade, né? Então não adianta nem fazer barrinha e costurar com barrinha. Você vai precisar de uma vela, né? Vai pôr a vela e vai passar a barrinha, vai passar assim perto do fogo, de modo que dá aquela derretida que cauteriza o desfiamento, entendeu? E para fazer os furinhos, usa um palito daquele sticker aromatizante, aquele, como é que chama? Incenso. Acende um daquele, dobra o voal, né? Eu corto ele sempre redondo. Então, eu dobro ele em várias partes e depois eu pego aquele sticker e coloco, faço os meus furos, porque assim ele já cauteriza também. Faz o buraquinho e já cauteriza para não desfiar. Aí eu coloco que eu posso puxar depois, né? É bem baratinho na casa onde vende os retalhos, né? Dá para comprar e fazer vários aí, né? Várias panelas furadas, né? Então, Tá. O e coador é fazer a então mesma um coisa? suco. Vamos então agora, Eugênia. Deixa Eugênia eu que ver se eu... levantou a mãozinha. Não, Seja só um bem-vinda, minutinho. Eugênia. O Alguém... coador é a mesma coisa? o coador. Coador. Coador de café? Pode ser assim, pode ser. Pode usar. Ah, ok. Eugênia, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todas. Bom dia, Ingrid. Eu queria saber se você poderia me ajudar com uma situação bem difícil que eu estou passando. Eu estou grávida e eu estou tendo muita náuseas, muito enjoo, vomitando. E assim, antes da gestação, eu comia direitinho, de 3 em 3 horas. Eu sou vegetariana estrita, né? Mas aí agora eu não tô conseguindo, assim, minha comida me dá um nojo, eu tenho um nojo de tudo. É, se eu dou intervalo, eu vomito, porque fico com muita náusea, né? Aí me falaram que quanto mais tempo você fica sem comer, mais vontade dá de vomitar. Aí outro dia desse eu não falei, não, eu vou segurar. E aí eu tentando segurar, vomitei. Não consegui. Não tô conseguindo tomar água, tá assim, terrível. Água de coco eu ainda consigo, mas a água mesmo normal eu consigo só durante a noite, porque é quando eu tô dormindo, aí eu acordo, dou um golinho ali, depois durmo, né? Tá sendo assim, bem complicado, porque só me dá vontade mesmo de dormir, porque dormindo eu esqueço, né? Quando não, é o dia inteiro com essas náuseas. Então, se tem alguma coisa, se tem alguma dica para me dar, o que é que eu possa fazer? Sim, eu tenho várias dicas. Irmã, comer de 3 em 3 horas é obra do inimigo. Não Eu se sei. come, tá? Você vai precisar aumentar esse espaço porque você está cansando o seu estômago, o aparelho digestivo todo, está cansando. Não vai ter agora, talvez, algum efeito, mas pode ser daqui a uns anos, efeito às vezes bem graves, tá? Para você cortar esse vômito agora nessa fase, como abacaxi, aquele abacaxi pérola que é mais doce, que não seja ácido, né? Porque tem algumas regiões que vendem abacaxi muito ácido, aí não dá para comer quase, né? Porque machuca até a boca, né? Fere. Mas se comprar aquele abacaxi pérola, coma abacaxi pérola, que você vai melhorar da ânsia, tá? Vai sumir, isso daí vai desaparecer. A química dele é muito importante para esse sentido, tá? E acerte esse teu horário, que esse horário não está bom, não dá para comer de 3 em 3 horas, não é aconselhável.
aumente esse espaço. A Ellen White, ela sugere de 6 em 6 horas. Então, eu diminui um pouquinho, eu coloco de 5 em 5, já está de bom tamanho. Tá? Então, 2 refeições diárias é o suficiente para o teu organismo, mesmo grávida. Tá? No horário da manhã, coma bem diversificado, o horário da manhã é o alimento do rei. Então, diversifique, coloque lá uma batatinha doce, né? Pode ser feita no vapor? Pode, né? Você parece que tá mais para o vegetariano. Então, pode ser passado no vapor, pode comer pão, né? Sem glúten, se tiver, melhor ainda. Manteiga natural, feita em casa, a geleia, né? Sem açúcar, é possível fazer. Pode fazer cremes, né? Pode fazer com abacate, algum creme para passar no pão. Pode fazer até com uva passa, alguma coisa, né? Fazer um leite condensado. Essas coisas eu posso passar tudo para alguém, né? Que coordena o grupo, e eu passo essas receitinhas para vocês aprenderem a fazer. Mas conserta aí, não é porque você está grávida que você vai comer todo instante. O teu organismo está gritando já. Se você está com esses vômitos tão constantes e não consegue nem água tomar, é porque o teu corpo já está gritando. Né? Então, mude isso, dá um espaço maior, você vai sofrer um pouco, né? Porque você vai sentir essa fome, né? Porque as células do metabolismo, elas acabam viciando, né? Nesse constante alimentação, nessa constante alimentação. Então, como você vai começar a aumentar o espaço do tempo, então elas vão começar a gritar, elas querem comer, entendeu? Mas a tua vontade tem que ser maior, tá? Controle, né? Autocontrole. E pode comer normalmente, de manhã, com pouco líquido, né? Mais as coisas para se alimentar mesmo, e na hora do almoço, comer um pouquinho menos, né? Assim, um pouquinho... É o que cabe na mão, não é porque você está grávida que você pode encher um montanhão no teu prato, tá bom? A quantia, quem exagera muito na quantia no prato, acaba tendo refluxo, porque dilata o estômago, depois ele encolhe. Come alguma coisa que ele encolhe. Aí ele dilata de novo e encolhe. Esse dilata, encolhe, dá refluxo. Por isso que quem toma sorvete todo dia, né? Tem gente que tem o vício de tomar sorvete todo dia. O sorvete, quando ele cai no estômago, o estômago já dilata na hora, porque ele quer fugir daquela coisa gelada. Aí ele convoca todo o sangue para rodear ele, para poder aquecer aquilo lá. É a hora que dá trombose, varizes, é a hora que dá essas coisas, porque aí os membros, as pontas, extremidades, elas ficam sem circulação, fica debilitado, entendeu? Então, a gente precisa saber organizar os momentos, né? E se a pessoa gosta mesmo, não, mas eu fiz com fruta natural, eu fiz um sorvete. Tá, pode comer, mas nunca se esqueça de tomar um copo de água à temperatura ambiente por cima, que é para moldar o estômago de volta, tá? Porque assim ele aquece um pouco aquele sorvete, então aí ele volta. Aí não tem o perigo do refluxo. Certo? Certo. Me diga uma coisa, o abacaxi quando eu tiver com náuseas, aí eu como ou não? Você pode escolher um momento, né? Como você está nessa fase aí, é normal dar enjoo, então você deve estar nos 3 primeiros meses, não é? Isso. Então, então vocês podem escolher, você pode fazer assim. Se você consegue, você come muito cedo, você começa a sua alimentação bem cedinho?
bem cedinho. Então, tá. Então, vai dar para fazer a terceira alimentação, né? O lanche. Então, nesse lanche, pode ser o abacaxi. Antes do pôr do sol, 2 horas antes do pôr do sol, da sua região, pode ser o abacaxi. Pode comer metade dele, se você aguentar comer até metade dele, pode comer metade dele. Suficiente. Tá bom. Tá, Tá? muito obrigada. Nada. Obrigado, Eugênia, pela sua participação. Cristine, pode abrir seu microfone. Bom dia. Oi, Ingrid, é o seguinte, você falou aí de tomar um chazinho assim de manhã com uma torradinha, mas a gente muito escuta no meio naturalista aí que o líquido com o sólido, ele acidifica ou não? Outra coisa, a maçã no suco, porque eu estou fazendo um curso de naturopatia, comecei agora, e esses dias teve um detox, e o professor passou a receita do suco com maçã. Eu ouvi dizer que quando passa assim no voal, no paninho bem fininho, né, que as fibras, né, elas não se misturam, porque acho que a fibra da fruta não combina, né, com a fibra da verdura. Isso é verdade também, ou... Porque a gente ouve muitas coisas diferentes, né, então a gente fica na dúvida. Eu sempre tomei o suco com maçã, igual você falou, na ignorância tomava. É isso, por enquanto. Então, pois é, não convém misturar, tá? Não, o voal não vai impedir, não é a fibra da maçã que vai te fermentar. O simples fato da química da maçã com a química da folha é que não dá, a combinação não é correta. Então, isso vai fermentar no teu organismo, as células não vão conseguir usar, porque quando fermenta, fica alcoólico dentro do nosso organismo. Então, ela não vai conseguir se absorver aquilo. Então, é dispensado. Então, a urina e as fezes acabam ficando vitaminadas, né? E as células nada. Então, tome muito cuidado. Absorva, é bom fazer esses cursos. Absorva tudo de bom e do melhor, e essa parte química, né, que vocês já estão começando a aprender comigo aqui, não façam, porque está errado. Se ele mesmo fizer um curso, né, a esse nível, ele vai entender isso, tá bom? Então, não faça essa mistura que não é correta. Vira açúcar no sangue e gordura no fígado. E a gordura no fígado, se você tiver uma predisposição familiar já, de alguma doença, diabetes ou qualquer outra coisa, é candidata. Misericórdia. E o líquido com o sólido? O líquido com sólido, não é bom. No almoço, né, tem gente que às vezes faz um suco de laranja, que é natural, né, mas come o arroz e feijão e fica bebericando o suco de laranja. Não pode. Por que não pode? Porque o líquido, o estômago trabalha mais. Então, essa ideia de tomar sopa, vamos dizer, à noite, vou tomar uma sopa porque é leve. Arrumou uma encrenca, né? Porque mistura sempre... Então, é bom fazer cremoso. Bate tudo no liquidificador e faça cremoso. Aí dá, tá? Mas líquido, aquela sopa líquida com as coisas sólidas, não vai prestar. Porque o estômago ele vai trabalhar para mandar primeiro o líquido embora, para depois ele trabalhar a parte sólida. E não dá certo, né? Porque aí, quando está misturado líquido sólido do estômago, ele não vai conseguir fazer essa separação. Ele vai trabalhar com dificuldade. Isso também dá refluxo. Isso também provoca refluxo. Ele vai ficar patinando. Ele quer mandar embora o líquido e não consegue, entendeu? Então, ele precisa de bem pouquinho. Vamos dizer que você esteja comendo aí um pão de mandioca feito, né? Um pão de mandioca. Passou lá a tua geleia, bem gostosinha, né? E está comendo e toma um chá junto. Pode tomar o chá, mas vai bebericando aos poucos, né? Só para molhar um pouquinho, para não ficar tão seco na boca. Mas se começar a criar bastante saliva, né? Comendo cru, a gente consegue, a saliva aumenta, sabia? Tudo aumenta. Então, aí a gente consegue comer, às vezes, um pão sem
tomar nada junto. A coisa vai, né? Porque molha bem, a saliva molha bem. Mas muito líquido não é viável, não. Tá. Mas o suco bem coado no intervalo das 5 horas, pode? Não. Um suco coado. Porque ele abre digestão. Ele vai abrir digestão. A fruta é o intestino delgado que digere, só que em 30 minutos. A folha também é o intestino delgado quem digere, e em 10 minutos. E todo o restante dos alimentos é o estômago quem digere em 2 horas. Viu por que não pode misturar as coisas? Você entendeu? Por quê? Então, por isso que a maçã pode misturar no suco verde, porque as folhas é 10 minutos e a fruta é meia hora. Então, não combina, não dá, fermenta, vai fermentar tudo. Porque até dar o tempo da fruta, a folha já fermentou. Entendeu? Certo, mas suco de laranja, por exemplo, com beterraba, com cenoura, é diferente das folhas? É diferente. Fruta não se mistura com nada, folha também não se mistura com nada. Todo o resto inclui raízes, né? O arroz, feijão, macarrão, né? Todo alimento que você conhece, castanhas, frutas secas, que mais? Todas as outras coisas são o estômago quem digere. Então, se você tomar um suco de fruta, você vai tomar só de fruta, mas numa refeição, tem que ser numa refeição. É aconselhável, então, a terceira refeição, se você começou cedo, tá? Então, aí na terceira refeição, você pode tomar o suco. Agora, se você quer tomar um suco de batata doce, vamos dizer, um suco de batata doce, pode, mas sem a fruta. Só o suco de batata doce, mas também numa refeição. Não pode pôr no meio da refeição, no intervalo, né? No intervalo não pode, porque no intervalo você vai abrir digestão, então você vai cansar o seu estômago. Tá bom, obrigado, hein? Nada. Obrigado, Cristine. Né, com as perguntas dos nossos queridos aqui, nós vamos aprendendo bastante, né? A nossa irmã também colocou aqui um comentário, né? A Yasmine, né? Que é água à vontade, mas a água também tem horário para tomar, né? Nós devemos tomar água aí pelo menos meia hora antes da refeição e 2 horas depois, porque se também, né, se nós tomarmos água junto com a comida ou logo depois, né, nós vamos também criar dificuldades para a digestão dos alimentos, né? Então, temos que sabermos tomar água. Tomamos entre uma refeição e outra, mas são os goles, né? Não é a pessoa beber meio litro e falar, opa, já bebi minha cota de hoje, que também não resolve nada, né? Os idosos, eles tendem a cada vez tomar menos água, né? Então, esse tem que ser um hábito que temos que cultivar para quando chegarmos na velhice, né? A gente está acostumado a beber água, né? Então, a gente vê que muitos idosos, eles não gostam de beber, bebem muita pouca água e muitos acabam tendo problemas aí de saúde por não consumir aí esse líquido, né? Maravilhoso que Deus nos deu. Deixa eu ver se tem mais alguma mãozinha. Eu estou vendo aqui a mão da Cida. Cida, você gostaria de falar novamente? Eu gostaria só de frisar, lembrar de uma coisa que aconteceu comigo, porque nós tivemos aqui na sala mesmo uma doutora, eu não lembro o nome dela agora, e ela falou justamente sobre o tempo que nós temos que ter de uma refeição à outra. E eu sempre costumo falar com o meu patrão fala assim, não, a nutricionista Cida falou comigo que é de 3 em 3 horas. Eu falei assim, não é de 3 em 3 horas. Eu aprendi que é de 5 em 5 horas. Agora a gente vê, né, a nossa irmã Ingrid fala que a Leonardo fala que é de 6 em 6 horas. E eu fiquei assim encantada, porque a partir do momento que eu ouvi essa mensagem, né, aqui mesmo na sala,
eu comecei, é interessante porque eu pude perceber que o nosso corpo é uma coisa incrível, porque eu passei a conversar. Quando eu senti aquela fome, eu disse, não, você não está com fome, Aparecida, né? Então, a gente precisa, eu criei esse hábito de conversar, né? E é de 5 em 5 horas, não adianta querer, não, porque você não quer comida, né? Então, eu não sei se isso é loucura, mas eu sei que funciona, irmãos, funciona. E realmente, esse negócio de comer de 3 em 3 horas não faz sentido, né? E a irmã disse aí que é de 6 em 6 horas, Ellen White, né? Então, nós vamos seguir aí, porque o negócio realmente é a gente aprender e colocar em prática que funciona, né? De 5 em 5 horas. E realmente, e a gente sente muito bem com esse tempo. Obrigada, Cida. Foi a doutora Juliana, né? Ela é Isso. naturopata, né? Ela que esteve aqui na Isso. sala e ela Foi. realmente disse, né, que a alimentação ela deve acontecer nessa média aí mesmo, né, que a Ingrid falou, né? Isso. E não devemos tomar ali líquidos junto com a refeição. Por que não podemos comer num espaço menor também do que de 3 em 3, no caso de 3 em 3 horas? Porque nós só temos saliva o suficiente para fazer a digestão depois de 5 horas, né? 5 horas, isso aí. Então, nós precisamos realmente de conhecer o nosso corpo para podermos termos domínio próprio, porque o domínio próprio ele vai passar muito pelo conhecimento, né, daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe. Bom, gente, nós vamos... Cristine, você tem mais alguma coisa a falar? Sua mão continua levantada. Irmã Glorinha, seja bem-vinda, abra seu microfone. Bom dia a todos. É muito bom aprender sobre alimentação, né? É uma área que eu gosto muito, muito, muito e preciso aprender mais e mais ainda. Eu queria ver com a nossa irmã Ingrid aí sobre o caruru ou cariru, né? Antigamente, meu pai criava porcos, eu fui criada com carne de porco. Então, tinha um caruru que ele dava, né, em qualquer lugar, no barranco, em qualquer lugar, igual ela falou. Só que ela era macinho. Você quebrava ela assim, ele era macinho. E tem um outro que eu conheci também, na mesma época, que é um que tem espinho, um que chama caruru, que chamava caruru de porco, né? Aí um que tem espinho. Os dois são bons para alimentação, irmã Ingrid? O que tem espinho e o que não tem? Ou Não, tem diferença entre um e o outro? tem uma diferença grande. O com espinho é venenoso. Ah, sim. Essa é a minha dúvida. É só aquele sem espinho que a gente... Caruru é muito bom para os ossos, ele é cálcio. Ele é macinho, né? Ele assim é roxinho, né? Escurinho É, e mais bem ou menos. macio. O meu já não é tão roxinho, ele é roxinho quando ele é tenro. Depois ele já fica verde, mais para o verde. Mais verde. Uhum. Outra coisa, irmã, sobre a Gondó, que alguém perguntou aí se sabe conhecer Gondó, eu conheço e faço uso dela, eu conheço como marianica. Eu não sei se alguém aí sabe, né? Marianica. Ela é uma erva roxinha, o pé é roxinho, depois vai verde, ficando bonito. Tem um cheiro, assim, para mim é agradável. Tem pessoas que acham enjoativo, para mim é agradável. Só que para comer, né, tem ali que macerar ela, temperar, porque senão não consegue, né? Mas ela é muito boa também. Eu conheço como Marianica. Essa Não viu? ela tem um probleminha. Mulher grávida não pode usar e nem que esteja amamentando, não pode. Ah, sim. Foi bom saber dessa aí. E outro detalhe que eu queria comentar é sobre a água. Eu tomo muita água durante o dia, porque eu também faço esse intervalo de 5 horas, às vezes, dependendo, até de 6, né? 6 horas. Mas eu começo a tomar água às 4 horas da manhã, que é a hora que eu acordo para orar. Então, eu começo a tomar água, eu já levo a garrafa para o quarto,
e ali fica do lado da minha cama, 4 horas eu tomo um pouquinho de água, ali com pequenos goles, devagar, e aí eu vou orar, e enquanto eu estou vendo as salas aí da consagração, outras salas, 57, aí eu vou tomando água, entendeu? Aos poucos. E assim eu vou, aí depois eu vou, depois que eu fiz uma atividade com comunhão com Deus, eu vou, tomo de jejum, e vou tomando água na sequência. Por quê? Porque também tem esse intervalo, e eu senti muito bem mesmo, e é muito bom. Descansa o corpo, e a gente fica alimentando na hora certa. Esse é um segredinho importante, viu? A água a gente tem que tomar de gole em gole, não é de guti-guti, não. De guti-guti, ele cai no estômago, né? Aí dá aquela dilatada assim na hora, né? Porque ele cai no estômago, enche, né? E quando é de guti-guti. E aí só que o movimento do nosso corpo é conforme a batida do coração. Então, os esfíncter, eles abrem conforme a batida do coração. Então, aí quando abre o esfíncter, o estômago, empurra um pouco daquela água. Então, não adianta tomar de guti-guti. Quem toma de guti-guti, logo em seguida, ou sente vontade de ir ao banheiro, ou dá diarreia. Às vezes dá, mesmo. Né? Então, tem que tomar mesmo de gole em gole. Vai tomando, tem que ter paciência, a gente tem que ter paciência em tudo. O nosso organismo, ele não é acelerado assim, né? Não dá para... Temos que ter paciência. É isso aí. Pessoal, Isso. Então, Oi, irmã Ingrid, desculpa aí, Luiz, só um segundo. Eu aprendi que a água, para a gente aprender a tomar água, é mastigar a água e engolir o alimento, né? Precisa. Ou seja, tomar bem devagar, em pequenos goles, e engolir o alimento, quer dizer, mastigar bem os alimentos, para que a gente possa também estar absorvendo. Você pode fazer assim, toma uns 2, 3 goles, para. Respira umas 2, 3 vezes, né? Se você está prestando atenção nisso, né? Então pode respirar umas 2, 3 vezes, depois toma de novo. Você tem que imaginar o teu esfíncter mandando embora a água. O estômago já mandou, esses 3 goles já foi, então deixa eu tomar mais 3, né? Não é muito lento, porque é conforme a batida do coração, o coração ele fica tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então, se é assim rapidinho, né? Conforme a batida, então ele não demora muito para ir. Então, você pode tomar 3 goles, dá um tempinho, depois toma mais 3 goles, né? Ou de gole em gole, né? Que também funciona da mesma forma. Só que de gole em gole você pode tomar um gole, é só o tempo de engolir, que já foi, quando você percebe que já foi, aí ele já foi mesmo, porque ele já manda para baixo, né? E aí você toma outro. Mas não precisa mastigar, não. Não tem necessidade, não. Obrigada, irmã Ingrid. Nada, Deus abençoe. Amém. A todos nós. Obrigada, irmã Glorinha, pela participação. Bom, gente, nós vamos agora encerrar a nossa sala, né? Amanhã a Ingrid está de volta, né? Então, amanhã vocês poderão fazer mais perguntas, né? Se você não perguntou hoje, tem alguma dúvida, amanhã nós continuaremos aqui com a Ingrid na sala, trazendo mais informações de como você poderá melhorar, né, a sua saúde e, assim, melhorar a sua conexão com Deus. Deus quer falar através do seu lóbulo frontal, mas para ele falar com você, você precisa de melhorar a sua alimentação, né? Porque quando nós não comemos aquilo que faz bem para o nosso corpo, ele atrapalha a nossa comunicação com o nosso Pai Celestial. E nós estamos voltando para casa, e na casa do Pai nós vamos ter lá a comida do Éden. É isso que vamos comer no céu. Então, desde já, precisamos treinar o nosso paladar, né? A nossa boca a comer aquilo que vai ser servido na casa do Papai do Céu. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta. Nós vamos encerrar esse momento, então,
com a oração. Irmã Terezinha, a senhora ora por nós? Sim, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos imensamente o Senhor por mais uma manhã estarmos aqui na tua igreja, Pai, tua igreja virtual, essa igreja onde todos os manhãs nos reunimos, ó Pai, cada um de nós em diversos lugares, mas unidos num só pensamento, num só propósito, um só desejo de te buscar, de receber do Senhor o poder, Pai. Muito obrigada, Pai, pela tua presença aqui nesta manhã. Eu quero rogar ao Senhor por cada um de nós, o assunto, Pai, que a irmã falou hoje, um assunto, Senhor Deus, que todos nós precisamos de ouvir, de aprender, todos nós temos muito que aprender, muito que desaprender dos nossos hábitos errados, nós precisamos de mudar, e nós rogamos ao Senhor, Pai, nós necessitamos do poder do Espírito Santo, nós necessitamos do Espírito Santo nos orientando, nos ajudando a cada um de nós, nos dá poder, nos dá sabedoria, Pai, para nós mudar o nosso hábito, nós combinar o nosso alimento. Nos ajuda, Senhor, a cada dia buscar a orientação do Senhor, porque o Senhor possa, para que o Senhor nos ensine como alimentar, onde nós estamos errando, em que nós vamos consertar, nos ajuda, Pai. Olha para cada pessoa que aqui nesta manhã, que esteve nessa sala, eu sei que todos nós temos muito que aprender nesse sentido, e muito que desaprender, nos orienta, nos ajuda, Pai. Nos batiza com o teu Santo Espírito, somente pelo teu poder é que nós vamos aperfeiçoar a nossa reforma de saúde. Dás um dia na tua presença, é que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semeemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Vamos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Nesses abundantes havemos de trazer. Mesmo quando seres maus e perniciosos querem a semente boa destruir, vamos semeando sempre satisfeitos, pois colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher. Ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Nesses abundantes havemos de trazer. Venha, pois, obreiros, semeai os lados, a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou a cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Nesses abundantes havemos de trazer. Então, até amanhã, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Que Deus possa ser com você, que você possa estar aqui de volta para, mais uma vez, sentarmos no banquinho da Escola de Jesus Cristo e, assim,
aprendermos com Amém. ele o que devemos fazer com a nossa boca, com a nossa mente e com o nosso estômago. Que Deus abençoe o seu dia Amém. e até amanhã, pessoal. Até amanhã, Deus abençoe Até a amanhã. todos. Amém, Heloísa. Ô,